pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. O Observatório Cultural, que tem o objetivo de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade na contemporaneidade, possibilitando a reflexão sobre os temas abordados. Aí, ao fundo, abrimos o programa hoje com o Chimbalaê, a Maria Gadu. E um pouquinho diferente da dinâmica de outros programas, essa música ela não tem a ver diretamente com o tema que a gente vai conversar hoje, que eu já vou adiantar. Nós vamos falar de solidariedade, mas tem a ver com um projeto. Nós vamos falar daqui a pouquinho do projeto Semear. E essa música faz parte do repertório do coral infantil lá do Semear. Então, já está dada a dica aí para onde a gente vai navegar, para onde a gente vai apontar as lentes do Observatório Cultural. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e apresento o programa juntamente com a minha amiga, a psicóloga Deise Lima. Tudo bem, Deise? Tudo bem, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes, os nossos convidados. É um prazer, mais uma vez, começar o Observatório Cultural. Entendendo, a importância do tema solidariedade, hoje no Observatório Cultural a gente recebe o coordenador do projeto Semear, o Vanderlei Silveira. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado, Deise. Mais uma vez, recebê-lo aqui, um prazer. E a gente recebe também o artista plástico Luiz Mota. Ele é membro da Academia Nacional de Artes Plásticas. Ele também faz parte da Academia Latino-Americana de Arte e da Academia de Arte Moderna da Itália. Gente, é muita coisa, Ele possui várias telas premiadas no Brasil, na Holanda, no Catar, na Itália e na Espanha. Então é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria, Legal estar aqui com vocês. Eu fico falando essas coisas, eu fico até meio arrepiado aqui. Quem será esse cara? Então, eu falei assim, nosso currículo dele é pesado, quase que eu não carrego. Piadinha infame, Pois é. Luiz, seja muito bem-vindo. Vanderlei, obrigado mais uma vez. Sei que o Semear toma lá muito seu tempo, mas a gente precisava mais uma vez da tua presença aqui para ajudar a gente a entender. Especialmente a gente vai ter um evento aí do Luiz Mota junto com o Semear agora no final de semana. Sábado vai acontecer aí um projeto bem bacana, então ouve aí, fica aí com a gente que a gente vai contar direitinho para os nossos ouvintes desse evento bacana que vocês estão promovendo. E esse evento tem tudo a ver com as questões da solidariedade, porque ser solidário faz bem para a nossa saúde mental, e isso é comprovado cientificamente. Segundo o neurocientista Jorge Mal Neto, estudo realizado nos Estados Unidos revela que a boa ação, doar-se, ser voluntário, praticar o bem de uma maneira geral, ativa a região cerebral que proporciona sensações do prazer e bem-estar, tanto quanto comer chocolate ou encontrar com um amigo. Ou seja, ser solidário de fato desperta neurônios que nos trazem prazer. Na teoria da sobrevivência do mais gentil, formulada pelo professor Sam Boyles, identificou-se uma clara relação de causa e efeito entre ajudar os outros e ter boa saúde. Participantes da pesquisa apresentaram uma redução em seus níveis de estresse e maior equilíbrio emocional quando praticaram o bem. Então, mediram-se os níveis de estresse desses voluntários logo após praticar o bem e se verificou comprovadamente o bem que isso foi feito. Sabendo disso, então por que a maioria das pessoas não se insere em práticas de solidariedade em suas rotinas diárias? Segundo as pesquisas, o que nos falta é tempo. Ele é o nosso grande vilão, ou pelo menos a nossa grande desculpa. Com o mundo atribulado, agitado em que vivemos, parece ser impossível encaixar mais atividade, porque nós temos compromisso com o trabalho, com a família, com o filho, projetos pessoais, vida social, entre outras atividades que temos no nosso dia a dia. Para a Child Fund Brasil, hoje em dia, há diversas formas de ser útil e uma iniciativa da sociedade civil para que ela seja realizada, além de doar financeiramente, ou mesmo o tempo ou dinheiro, existem as atividades, a atitude voluntária. Mesmo com tantos desafios econômicos, há a possibilidade de a gente encontrar oportunidade de praticar a solidariedade, inclusive no nosso dia a dia, Então, acho que a gente pode começar o nosso programa, falando um pouco, porque o Vanderlei eu conheço já há alguns anos, tem o Projeto Semear, que é um projeto sensacional,
que tem uma essência de solidariedade fantástica, né? E eu queria que você já falasse um pouco do Semear, para quem não conhece, Vanderlei, e também falasse como que a solidariedade se encaixa aí em você, que é fundador, nas pessoas que trabalham. Como é que é a solidariedade no Semear? Isso. O Instituto Semear, então, é um projeto sociocultural, né? Leva artes para crianças e adolescentes, com várias atividades assim, de instrumentos como violão, violino, viola caipira, também nas áreas da dança, como balé, hip hop. E a gente procura trabalhar muito isso, principalmente a questão coletiva, da cooperação, né? Do voluntariado entre as famílias. Então, assim, é um ambiente muito propício realmente para colocar muito na ativa essa questão da solidariedade, sensibilizar essas pessoas no cuidado um com o outro, da importância do outro, de conviver coletivamente. E para você, Luiz, que você é um artista plástico, eu sei que você é psicólogo também, e assim, eu queria que você falasse até um pouco dessa parceria que você iniciou agora com o Vanderlei, lá com o Semear, e por quê? Né? Como que entra esse espírito de solidariedade? Explica pra gente o que está acontecendo. Muito legal. Você falou algumas coisas aí que me chamaram a atenção, né? E um dos aspectos que, por exemplo, vamos dizer assim, aparece quando as pessoas dizem não, eu não consigo e tudo mais, tá ligado ao tempo, né? Eu creio assim, nós temos uma questão para mim que é importante, que é quando a gente deseja fazer, a gente faz, a gente executa, né? E por favor, não é chavão. É aquela ideia, de repente você acorda de manhã e fala, nossa, eu tô morrendo de vontade de comer um omelete. Bom, você vai lá para a cozinha, você faz e tudo mais e executa o que você deu vontade de fazer, né? Deu vontade de comer. Então, na verdade, as coisas que a gente quer fazer, a gente precisa olhar para dentro da gente um pouco e desejar fazer, né? Eu acho que o desejo de fazer é a primeira grande questão. Realmente, a nossa sociedade, o estilo de vida, o trabalho, as cobranças, nos levam mesmo para um monte de coisa, né? Mas também traz frustração. Também a pessoa fica de vez em quando assim, putz, né? Eu queria fazer mais e tal. E quando ele encontra umas brechas, às vezes até faz, né? Às vezes a gente até encontra pessoas que, por exemplo, putz, que legal, encontrei o Vanderlei, vou lá ajudar. Eu não tenho habilidade ou coisa assim, mas vou ajudar carregando caixa, vou ajudar fazendo leilão, vou ajudar fazendo alguma coisa, né? Então a possibilidade existe. O que eu considero legal é que a gente possa fazer sempre muito aquilo que é nosso, que é de cada um. As pessoas têm dons, têm possibilidades. Então, que legal você fazer aquilo que é seu, aquilo que é a tua cara, né? Aí começa a entrar um pouquinho a minha história com o Vanderlei, né? Por quê? Porque o Vanderlei, eu conheço a ele, comecei a ver o Instituto e me interesso muito pelo tipo de trabalho que é executado lá. Crianças, adolescentes e uma parte muito ligada à arte, né? Então eu achei super legal, falei, putz, olha que legal, um instituto que está ali para trabalhar com arte com os meninos também. Aí me despertou muito, porque eu gosto da arte, eu trabalho com arte, né? Então eu comecei a pensar, eu não tinha nem falado nada com ele, comecei a pensar e falei, poxa, vamos fazer o seguinte, eu pensei, né? Podia fazer uma parceria com ele para poder ajudar em alguma coisa, ser útil de alguma forma para o Instituto e de uma forma que pudesse realmente também casar com a ideia do Instituto, né? Que tem uma forte vertente com a arte. Então eu comecei a ver, bom, claro que eu podia ajudar no leilão, fisicamente, indo lá ajudar, tal. Claro que eu posso ajudar em muitas outras coisas. Mas como eu tenho uma característica que eu pinto, tenho quadros pintados, eles estão comigo, né? Hoje eles ficam na clínica onde eu trabalho, eles ficam em exposição. Tá bom, tá maravilhoso, tá tudo certo. Mas eu falei, puxa, eu posso transformar isso num evento
que eles vão poder aproveitar também. Ou seja, tem um resultado financeiro? Sim, né? Tô doando as artes para eles poderem colocar em exposição e em leilão. Mas também tem, a gente já combinou, o pessoal, os meninos do Instituto vão para lá para conhecer, né? Quanta oportunidade que essa molecada tem de ir numa galeria para ver obra de arte? É muito pouco, né? Então vão estar lá vendo, a gente pode trocar ideia, eu vou estar lá, então eu posso responder pergunta, posso incentivar, posso dar dica e tudo mais, né? É um evento de arte, então ajuda as pessoas também a falar, puxa, olha que legal, tem um instituto que mexe com arte e eles estão fazendo um evento que tem a ver com arte. Que legal. Ou seja, tentar buscar. E aí é uma ideia de solidariedade onde eu estou entrando com alguma coisa que é muito minha. Eu acho que se todo mundo faz isso, putz, olha que delícia que é. Eu não preciso me pensar na solidariedade, às vezes proposta só, né? Também é bom, não estou dizendo que é ruim não. Mas todo mundo tem um dom, tem um jeito de ser, tem uma coisa que pode fazer. E você coloca isso, você agrega. Sim, e até pegando um pouco sua fala, eu gostaria de começar, né, o programa esclarecendo o que é solidariedade, então, né? Então vamos entender, antes de qualquer coisa, o que é a solidariedade de uma maneira que faça sentido para os ouvintes, uma vez que eles vão ter que construir a sua própria interpretação do que eu vou apresentar agora. Então a solidariedade, o conceito dela tem alguns pontos. O primeiro, que eu vou usar o seu exemplo do ovo. Você acorda com vontade de ir lá pegar o ovo e fazer omelete. A solidariedade é uma condição, ela é um estado. As pessoas têm um estado solidário, né? Elas entendem e compreendem e criam uma condição de solidariedade. Então, entendendo isso, a gente consegue até, por exemplo, associar ao conceito de felicidade. Às vezes as pessoas buscam uma felicidade eterna. O tempo todo eu tenho que estar feliz e aí eu não estou feliz hora nenhuma. Assim, a solidariedade. Talvez a gente adia fazer algumas coisas achando que, nossa, mas eu vou ser solidário o resto da vida, eu sempre vou ter que fazer alguma coisa por alguém, eu vou criar um vínculo e uma dependência, e não tem a ver com isso, tem a ver com o Estado. Assim como a felicidade, a solidariedade também tem a ver com o Estado. Se hoje faz sentido para você ajudar tal pessoa de tal maneira, ok. Isso não precisa acontecer sempre, né? Então é um estado. Fica claro que é um estado, gente, né? Uma outra coisa, além dela ser uma condição e um estado, ela tem um aspecto bem dela, assim, que é a relação com o outro. Então tá, encontrei então uma condição e um estado de solidariedade, mas aí vem uma dor de estômago, um incômodo interno. O que você vai fazer com isso? Né, que eu acredito que tenha sido até um pouco do que aconteceu com os quadros. Nossa, conheci o Semear, tem os quadros, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Né? Entra numa parte mais de ação, né? Quase que a inteligência emocional mesmo, né? Eu senti, então, esse estado de solidariedade, mas o que eu vou fazer com isso? Deu vontade, né? Me deu vontade, é o que ele falou, exatamente, é o afeto, né? É o prazer que está envolvido naquilo que você está sentindo. E aí você elabora, então, um estado de relação com o outro, né? E que muitas vezes, por exemplo, quando eu olho para o Vanderlei, eu acho que a solidariedade dele é uma qualidade, né? Ela passa a fazer até parte de traços da personalidade. Ele está em condição de solidariedade, né? Então entra até como um substantivo mesmo, né? A solidariedade, e que tem a ver, né? Assim, em traços mais amplos, com uma responsabilidade recíproca de que a gente vive em grupo, né? De que a gente vive em sociedade, a gente vive, enfim. E trazendo um pouquinho mais de conceitos mesmo, na sociologia tem o Durkheim, né, que ele compreende a solidariedade em duas vertentes, né, que faz muito sentido pra gente, que é a vertente mecânica, a solidariedade mecânica, e a solidariedade orgânica. O que é isso? Né? Todo mundo, mesmo que não realize atividades que julguem ser de solidariedade, já encontraram em algum momento alguém realizando, né? Então a solidariedade mecânica, ela tem a ver com grupos de pessoas que se identificam de alguma maneira naquilo ali e exercem funções. Por exemplo, religiões. As religiões têm algumas atividades, né? Talvez até o começo do Semear, depois você conta um pouquinho. Veio, né, da solidariedade mecânica. Ela existe,
de acordo com uma instituição e tudo mais. E a orgânica não tem vínculo com uma instituição, com um grupo. Ela tem simplesmente o objetivo de melhorar o vínculo social e não de uma instituição, né? Então, por exemplo, a cidadania, quando a gente fala, né? Então, são de atividades e de ações, de atitudes solidárias, não talvez vinculadas a algumas instituições. E aí, gostaria até de fazer uma pergunta para o Vanderlei, encaminhando nisso. Eu entendo que o Semear vem de uma solidariedade mecânica e passa a ser orgânica, né? Ele até vira uma instituição. Como é que começou isso, né? Foi com você mesmo? Você se identificou e foi dentro de uma instituição porque você estava sentindo ali dentro a necessidade de fazer alguma coisa? Como é que foi isso? Comecei tocando dentro da igreja, né? E eu sinto essa solidariedade começando ali assim, no sentido que eu tive a oportunidade de tocar na igreja quando eu ainda estava aprendendo, 3 meses de aula, e eu senti aquela vontade de dar a mesma oportunidade para outras pessoas. E assim a gente, como a gente chama dentro da igreja, ministérios de música, a gente foi dando oportunidade para vários adolescentes que estavam iniciando da música de tocar ou cantar pela primeira vez na igreja. Uhum. E com esse trabalho, assim, em 7 anos, a gente deu oportunidade para mais de 100 pessoas, né? E depois desse trabalho na igreja, quando nós começamos a trabalhar com crianças em 2010, ainda na igreja, surgiu convites para ir além, né, para apresentar pela prefeitura, em outros espaços. E aí começou essa parte social, né? Porque a gente começou a atingir várias crianças e adolescentes que iam muito além da religião. Que legal. Então ela começou dentro de uma instituição, né? Mas vocês perceberam quando o Vanderlei vai falando, gente, como tem esse aspecto da condição e do sentir e fazer algo, né, com aquilo que está sentindo? Então, assim, ele é o exemplo do que eu estava trazendo, né, de conteúdo. Ô Luiz, eu quero também que você conte um pouco, antes do programa você estava contando um pouquinho da construção sua enquanto artista, né? E que eu acho que é importante a gente falar um pouco disso, daí a gente falar dos seus projetos e tal. Agora o pessoal de lá está ouvindo a gente está falando isso. Oi, gente, tudo bem? A gente tira a música, porque senão o Facebook, ó, tesoura nós. Cancela uma live, gente. Um beijo já, a gente vai mandar. Vamos mandar beijo pro pessoal aqui? Eu tô aparecendo aí? Cadê a tela? Olhando. Liamara, um beijo. Caetano Natal também, obrigado, Caetano. A Cris Moreira, Fernando Espíndola, Patrícia Cantos, Gisela ou Gisele? Gisela Pereira, a Karina Passos, o Rômulo Passos, a Cris Lima, Letícia Alves. Beijo pra vocês, obrigado por vocês estarem acompanhando o programa. Show de bola, viu, gente? Quem quiser comentar, fazer pergunta, manda aí, aproveita os meninos aí. Até porque o artista é internacional. Até porque o artista é internacional. Vamos voltar, gente? Se a gente não... Olá pessoal, estamos voltando aí com o Observatório Cultural, hoje com o tema Ser Solidário Faz Bem para a Nossa Saúde Mental. A gente está recebendo aqui o Vanderlei, que é coordenador do Projeto Semear, e o artista plástico e psicólogo Luiz Mota, que eles estão aí com uma parceria muito legal. O Luiz está doando uma parte da obra dele em prol de um leilão, em prol do Instituto Semear. A gente deixou a gente já começou no primeiro bloco identificando solidariedade, né, Luiz? Mas eu queria que você falasse um pouco também, você tem uma trajetória bem bacana com a arte. Queria que você contasse aí pra gente como é que é essa trajetória, como é que o seu trabalho funciona hoje, explica pra gente. Isso. Bom, eu comecei bem cedo, né, na faixa aí dos 20 e poucos anos. No fundo, eu sempre gostei de desenhar, de fazer alguma arte e tudo mais. E na faixa dos 20 anos eu tive contato com um grande amigo, dono de uma gráfica, e numa conversa ele falou: olha, eu tenho uma dificuldade de achar pessoas que desenhem para mim e tudo mais.
E eu fui fazer uns testes para ele, falou, então tá, na verdade trabalho paralelo sempre, tá? Não foi exclusivo, não. E aí eu comecei a fazer alguns testes lá, desenhar algumas coisas para ele e tal, e ele apaixonou, a gente ficou muitos anos trabalhando só com isso. Teve um período em que eu trabalhei, morei em São Paulo, então nesse período eu não trabalhei muito com arte, trabalhei menos. Talvez eu vi muita arte, mas fiz pouco, né? Bom, alguns anos atrás, então, 2014, 2015, eu decidi que, olha, eu vou começar a fazer quadros, né? Eu não fazia exatamente quadros. Então decidi começar a fazer e aí incrementei com mais força a aquarela. Eu gosto muito de aquarela, né? Mas eu faço pastel a óleo, faço óleo, né? Óleo sobre tela e tudo. Bom, aí eu comecei, foi bastante prazeroso, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante, né? Foi muito prazeroso fazer aquarela, começar a fazer para quadros mesmo, com temas definidos, com uma história para cada quadro e tudo mais. E aí em 2015 resolvi entrar no Conarte aqui, no Festival de Inverno. Então coloquei uma aquarela lá e, para minha surpresa, já fui premiado já nessa primeira vez, né? Obviamente me deu um incentivo danado, né? Opa, isso aí tá bom, né? Vamos trilhar isso aí. Mas realmente abriu a porta de forma muito inesperada, porque houve um reconhecimento do tipo de trabalho que eu estava fazendo. Isso já logo abriu para uma coletiva, onde eu levei 5 quadros. Dessa coletiva já me fizeram a proposta de fazer uma individual, já fiz uma individual logo em seguida, né? E o trabalho foi desenvolvendo, foi crescendo. A partir daí, então, eu comecei a tomar um pouco mais de responsabilidade com a arte, né? No sentido de produzir sempre, né? De ter sempre alguma coisa pronta para isso e tudo. E também foram abrindo as portas para exposições, para mostras, né? Que aí a gente tem todo um processo, né? No sentido de qualidade de material, julgamento e tudo. Eu tenho sido muito feliz nesses últimos anos que eu estou dedicando à arte, à pintura e tudo mais, porque também está tendo muita resposta, né? Não só das pessoas que julgam no sentido de premiar, mas também o feedback sobre o que eles estão julgando e tudo mais. E aí, assim, uma coisa que obviamente deixa qualquer artista envaidecido, que são os prêmios, né? Eu tenho tido muitas alegrias com isso, né? Tenho feito exposições aqui no Brasil e tem sido muito legal, e também fora do Brasil com muitos resultados também, sempre recebendo um prêmio. Uma alegria, né? Muito bom mesmo. E a gente está correto? Fala aí os países de novo, onde você já expôs, como é que surgem? Uma curiosidade, esses convites, né? E aí então a tua arte está te levando para longe. Para longe, isso. Bom, obviamente que existe todo um mercado que roda em sustentação da arte, né? Esse mercado ele está alicerçado em galerias, em marchands, em curadores, mas também pela área cultural. Então a gente tem muita gente com associações, academias, né, ligados à arte, mas de uma forma estruturada. Bom, nesse aspecto, há um convite aberto, acontece bastante vezes, convites abertos, onde são convidados os artistas e tudo, e aí é feito um filtro, né? Ou seja, eles lançam um convite para todo mundo, a gente tem que fazer uma inscrição, mandar uma foto, algo digital e tudo, onde eles possam ver como é a obra, e aí vão ver se aceitam ou não naquela exposição. Isso é um primeiro estágio. No segundo estágio, aí vai ter uma equipe que vai estar julgando a obra por si só, para ver se é premiado, né, nos devidos moldes daquele salão. Bom, eu, claro, entro nesses salões, entro nessas exposições, passo por esses filtros e tudo mais, para que a gente possa ter a obra avaliada, né?
E aí existe também uma outra questão, que é, à medida que você também começa a levar obras a mostras e exposições, e essas obras, elas começam a ter resultados, né? Ou seja, consistência. Então vou em 1, 2, 3 salões e tal, e realmente, puxa, está sempre sendo premiado, sempre sendo... Só de já ser escolhido já é uma alegria, né? Existem certos lugares que quando você é escolhido, você falou, já ganhei o prêmio, assim, no sentido de ter sido escolhido, né? Mas aí, às vezes, ocorre de, além disso, você ainda receber um prêmio. Bom, mas à medida que acontece isso, também aí você começa a receber convites, né? De outros lugares, algum curador viu, alguém que trabalha na área viu, falou, nossa, que legal o teu trabalho, vem para nossa exposição também e tudo. E isso só indica também que tem qualidade, né? Ninguém é convidado para alguma coisa se for meia boca, né? É um mercado exigente. E eu também trabalho a grande maioria do meu trabalho é com uma área que não é muito comum, assim. Eu sou muito figurativo, eu gosto muito de rostos, de expressões e tal. E é uma área, assim, difícil, né? A gente não encontra muito, tá? Não que não seja difícil fazer qualquer arte, por favor. Exige sempre do artista. Mas a arte figurativa, ela tem menos pessoas executando. Deixa eu aproveitar e fazer, por exemplo, as pessoas que estão... A internet nos leva para longe também. Isso. A gente sabe que vai ter a exposição que começa sábado. Sábado agora. Sábado agora ela começa aqui. Isso. No shopping em Poços de Caldas. Mas quem estiver fora e quiser ter acesso a teus quadros, tem um lugar disponível na internet? Isso. Então vamos lá. Eu tenho uma página que tem um resumo do meu trabalho, né? Então a página é www.luizmota, Luiz com Z, Mota com T só, né? luizmota.com.br. Fácil. Tá? Aí eu procuro manter compilado lá todos os acessos. E aí eu tenho no Facebook, né? Eu tenho minha página pessoal, Luiz José da Mota Filho, e tenho a página Aquarela e Outras Expressões, que aí eu sempre coloco lá o que está acontecendo, quadros, onde eu tô, se está em alguma exposição, se está em algum lugar, porque aí as pessoas podem se localizar. Tem também alguns poucos vídeos, não muitos, mas tem alguns vídeos no YouTube, um pouco entrevista, um pouco falando de mim, um outro quadro que eu pintei e aí a gente foi filmando, né? Então é possível ver como é que eu faço a pintura, como é que eu desenvolvo e tal. Então as pessoas podem também assim ir começando a ter contato. Aí lá também tem WhatsApp, tem telefone e tal. Então... Isso, entrega em casa, né? Isso, exatamente. Aí tem todos os contatos. Disque quadros. Eu queria perguntar uma coisa antes de fazer algumas pontuações, que é a seguinte: por que esse leilão está acontecendo agora? Tem algum motivo específico de datas, de épocas ou não? Nós pensamos dessa exposição e esse leilão estar dentro da programação do Júlio Fest. Ah, legal. Então, turistas... Só explicar para quem está fora de Poços de Caldas, nós estamos no município de Poços de Caldas, e aqui tem um evento que é feito pela prefeitura do município que chama Júlio Fest. Festival de Inverno. Isso, que tem algumas atividades, então ela foi incluída nisso. Entendi. A minha pergunta foi extremamente intencional, porque é o seguinte: quando se pensa em solidariedade, a gente encontra um grande número de pessoas e de atividades que acontecem com um aspecto cultural muito forte. Existem épocas que as pessoas são mais solidárias, existem datas que as pessoas se preocupam mais com os outros, né? Então, além de todos os outros aspectos que eu já trouxe no outro bloco, de condição, de posicionamento, enfim, a gente precisa compreender que, inclusive, a maneira como a gente aprende o que é solidariedade, ela vem carregada, né, de aspectos culturais que ensinam. Né? Então, assim, eu garanto que todo mundo que está escutando a gente conhece alguém que no Natal faz uma cesta básica, né? Reúne alguns brinquedos e vai distribuir para as crianças. Enfim. Então, primeiro questionamento: será que essas pessoas precisariam só nessa época de algum auxílio, né? Então, mas pelo menos que bom que acontece nesse momento do ano, né? Mas eu acho que é justo, se é uma atitude pessoal, se é uma condição, né?
Eu acho que, como você disse, né, tem o Durkheim define o orgânico e o outro que é institucional, né? E o Natal, eu acho que virou Natal, agora no inverno, você tem várias campanhas, o frio, né? As pessoas ficam todas solidárias, mas ficam solidário institucionalmente. E no dia a dia, né? Então, acho que a tua pergunta vem para a gente tentar compreender isso. E pegando esse viés, né? O Instituto Semear Solidário o ano inteiro, né, Vanderlei? Lá nós temos atividades, vocês... ele virou mecânico, né? Ele virou mecânico, ele faz parte ali do dia a dia dessas pessoas que frequentam, né? E quando falam nós é porque o meu filho está lá, eu sou voluntário lá no Semear também. A irmã da Deise também já está fazendo parte lá. Eu também estou fazendo grupo. A Deise já tem grupo, a gente já está chamando, vira uma grande família, né? Os amigos vão ajudando no que podem, né? E você falou do início do Semear um pouco, mas eu sei que o Semear este ano ele teve um crescimento bom em quantitativo, né? Aumentou o número de crianças, aumentou o número de atividades. Como é que está funcionando o Semear? Isso. Esse ano nós, através de um projeto aprovado, nós conseguimos inserir as aulas de violino, viola caipira e flauta transversal. Fala quem que é o patrocinador. Se está ajudando, acho que tem que falar. Pode falar. Sim. Instituto Alcoa, Bar e Restaurante do Júnior e Eletrochoque. Essas 3 empresas. O Instituto Alcoa como um parceiro e as outras empresas como apoiadores. Então, com essas atividades, nós aumentamos 48 crianças e adolescentes do número que a gente vinha atendendo. Que assim, além do número de adolescentes, o número de vagas é ainda maior, porque tem algumas crianças e adolescentes que fazem mais de uma atividade. E por exemplo, o leilão é uma das atividades para complementar a parte financeira, né? Isso. Porque, assim, o Instituto, ele tem aí, eu estou vendo na tua camiseta, carinho e arte, cuidar faz parte, mas pede dinheiro, inclusive, para sustentar o projeto, né? Então, acho que o leilão, ele vem com isso, tem os bingos, tem as pizzas, tem os jantares, porque atende-se mais de 250 crianças hoje? Cerca de 250 crianças. Cerca de 250 crianças. E você tem professores, você tem estrutura física, você tem um custo fixo gigante para poder ser solidário. Então, aqui nós vamos chamar o intervalo, mas já vamos chamar as pessoas também para ajudarem e não esperarem só o Natal ou o inverno ou só em algumas condições extremas. O Semear está aberto às pessoas, à visitação. No shopping, fala agora, Vanderlei, pra gente, antes de a gente chamar o intervalo. Como é que vai ser? Começa nesse sábado, dia 7, né? Todos os dias das 10 da manhã às 10 da noite. Esse sábado começa então a exposição de quadros do Luiz Mota, que serão leiloados no outro sábado. Dia 14. No dia 14. Que horas que vai ser o leilão? 6:30 da tarde. E nesse sábado vai ter 6:30 da tarde também a vernissagem, com a presença do Luiz, né? Recebendo todos os convidados, visitantes, e também apresentações das crianças. Os 2 corais e as turmas de violino estarão fazendo uma apresentação durante a vernissagem. Show de bola. A gente vai para o intervalo e volta já já. Essa semana eu recebi um e-mail do YouTube. A gente começou a pegar os programas e põe no YouTube como link. Recebi um e-mail do YouTube. Essa questão da música de direitos autorais. Tá dentro do programa, mas tem música. Não pode. Entendi. Mesmo que eu não esteja ganhando dinheiro com elas. Entendi, mas eles são muito rígidos. Vamos voltar? Muito bom, pessoal. Estamos voltando aí com o Observatório Cultural. Hoje falando de solidariedade, faz bem para a nossa saúde mental. Estamos aqui com o coordenador do Projeto Semear, o Vanderlei Silveira, e o artista plástico e psicólogo Luiz Mota, que vieram nos contar sobre um leilão beneficente
que vai acontecer não agora... Qual que é a data? Me ajuda nas datas. Dia 14, sábado que vem. E dia 7 inicia a vernissagem, falei certo? Isso. A vernissagem. E no dia 14 a gente tem o leilão às 18h30 no Shopping Poços de Caldas. Eu esqueci no bloco anterior de falar que a gente abriu o bloco anterior com a música Samarina, do Wilson Simonal. Depois foi já regravado pela Ivete Sangalo, mas e faz parte aí da trilha sonora do repertório do coral infantil. Eu particularmente já fui lá e ouvi, assim, tá ficando muito legal. As crianças mandam muito bem com as músicas. E aí ao fundo a gente está ouvindo Vilarejo da Marisa Monte, que é outra música que faz parte do repertório, né? E a gente falou a gente está vindo num funil, né? Entendendo a solidariedade, como é que vocês se aproximaram para juntos construírem essas possibilidades. O encontro de vocês está possibilitando ajudar o Semear a se desenvolver mais ainda. E a gente estamos entrando no terceiro e último bloco, e você queria falar dos benefícios, né, Daisy? Como é que ser solidário não é só quem recebe a ação que é beneficiado, né? Quem é solidário é beneficiado diretamente. É isso? É isso, né, que eu falei no outro bloco dos grupos, né, e de como ela acontece. Mas independente se ela acontece por uma solidariedade mecânica ou orgânica, ela tem efeitos muito individuais, né? Você pode ajudar em grupo, mas os benefícios de quem está ajudando, eles são sentidos por cada um, né? E aí tem os dois lados da moeda. Tem as pessoas que recebem de alguma maneira esse apoio, né? E também tem os benefícios de quem está exercendo essa atitude, essa ação, quem criou essa condição, né? E eu vou citar alguns poucos benefícios, mas assim, que já chamam a atenção pelo exemplo do Daniel na abertura do programa, né? Que se compara até o prazer de comer um chocolate, né? Então a gente às vezes não percebe como o nosso corpo conversa com a gente e mostra quando não tá tudo bem, e quando tá tudo bem ele também mostra, né? Então alguns benefícios, por exemplo, ele pode ajudar, né, a contribuir para a manutenção da nossa saúde e pode diminuir o efeito de doenças físicas e psicológicas. Um exemplo, pessoas que estão, né, num processo já de envelhecimento, mas no fim da vida mesmo, eles têm uma dificuldade de se sentir úteis, né, muitas vezes. E quando ele consegue ajudar, talvez com uma coisa tão simples, para um neto, para um filho, para um vizinho, né, isso diminui de alguma maneira o desenvolvimento de alguma patologia mesmo psicológica, né? Então, outra coisa muito interessante, a euforia que a gente sente depois de um ato generoso, ela envolve sensações físicas, como eu falei, o corpo conta pra gente que a gente está gostando daquilo, que liberam endorfinas e outras substâncias naturais do corpo, que diminuem dores, né? Então, o nosso corpo somatiza muita coisa, inclusive coisas boas, né? Ele conta pra gente, né, tudo isso. Os benefícios na saúde mental e física, eles continuam sendo sentidos por horas e até dias depois do ato solidário. Então, especialmente quando ele é lembrado com carinho, né? E aí eu volto a falar um pouquinho. A nossa memória é afetiva. A gente lembra do que marca a gente de alguma maneira. Um cheiro, uma música, um contato. Então, se de alguma maneira aquilo criou algum efeito, né, em você na hora da ação, isso pode ser revivido quando você lembra dele, né? Por conta do afeto e tudo mais. E por último, tem vários, gente. Se vocês quiserem saber mais benefícios, mandem aí na live, depois a gente conversa um pouco sobre eles. Mas assim, um último. Alguns problemas ligados ao estresse são revertidos com atitudes positivas direcionadas aos outros, reproduzindo sensações de depressão, fobia social, hostilidade e isolamento, porque a partir do momento que você realiza algo que te coloca em contato com o outro, você desenvolve muita coisa, inclusive habilidades sociais, né? Então, alguns deles. Então, assim, de cara, faz bem para a saúde mental, né? Em vários aspectos. Ô, Vanderlei, uma outra coisa que a gente conversava aqui no intervalo é o local aonde vai acontecer. Aí você comentou o Shopping Poços de Caldas, né? Isso. Que está fazendo a parceria. Então, acho que a gente tem que falar, agradecer, fica à vontade. O shopping abriu um grande espaço para a gente, né? Para estar realizando o evento.
está nos ajudando muito na divulgação também, com o pessoal do marketing, assessoria de imprensa. Um ótimo espaço que foi cedido, né? Uma sala, uma fachada linda, né? E temos que agradecer muito, um super parceiro para esse evento. Legal. E, Luiz, uma outra coisa que você estava explicando para a gente, por que fazer um leilão e não fazer uma venda direto para arrecadar o valor financeiro? Daí você falou que tem uma questão de conceito. Explica isso para a gente. Legal. A ideia é assim, falando um pouco na linha que vocês estavam conversando sobre solidariedade, né? Então é interessante que existem algumas coisas meio regra, né, que a gente já tem, né? Então assim, quando a gente fala que é para ajudar uma instituição, na cabeça das pessoas já vem, então vamos ter que fazer um leilão. Vai ter que fazer uma coisa assim e tal, né? Então sempre já tem algumas ideias meio concebidas, né? Bom, quando a gente propõe algo um pouco diferente, porque venda também já existe. Quantas vezes eu ouço falar, por exemplo, vai ter um bazar de roupas, vai ter algum tipo de artesanato, coisa assim, vendido em prol da instituição tal. Então venda também existe. No caso do leilão, a gente tem a possibilidade de um envolvimento, né? Ou seja, as pessoas vão para a galeria primeiro para dar uma olhada nos quadros. Eu espero que gostem, né? Então vão olhar os quadros e falar, puxa, que legal, queria ter esse quadro aqui na minha sala, no meu escritório, enfim, em algum lugar. Que bom que aconteça isso. Mas não é só um, né? Mais gente vai ver. E aí, de repente, no leilão, tem até aquela coisa assim de a gente incendiar um pouco as pessoas, no sentido de falar, puxa, que legal, eu tô ajudando a instituição, mas isso aqui tá divertido, tá mais divertido do que bingo, né? E é uma estrutura de ganha-ganha, né? Porque pensa bem, você sabe que você tá querendo um bem, você tá querendo um quadro e tal, vai ser legal. Se Deus quiser, à medida que os anos passam, ele também vai valorizar muito e tudo, né? É um investimento que a pessoa está fazendo, mas ela está fazendo alguma coisa que está ajudando a criançada, está ajudando o instituto. Então, assim, eu queria ver, né? A gente tá apostando na ideia de que as pessoas vão lá e vão se divertir, vão falar, não, eu quero fazer isso sim, porque, puxa, olha que legal, eu além de levar um bem, eu estou fazendo alguma coisa para o pessoal aqui do instituto e tudo. Então a ideia do leilão é também uma ideia de envolvimento, né? Uma ideia assim de que a pessoa vai poder se colocar com mais coração, com mais vontade naquele movimento todo. Então vocês estão proporcionando também para a cidade, né, e para a região a possibilidade de vivenciar isso. Exatamente. Né? Muito bacana. E é legal, né? Porque assim, você falou agora, né, que a solidariedade traz uma questão que é poder reviver a emoção, não é isso? Você pensa daqui uns anos, você olhando pro quadro e fala, putz, eu lembro quando foi que eu arrematei esse quadro, olha que delícia, né? Quer dizer, é um conceito novo, é uma forma diferente. Quando a gente começou a conversar, eu e o Vanderlei estávamos conversando, surgiu isso, falou, nossa, que legal, um leilão, a gente nem imaginou como é que podia ser isso, né, Vanderlei? Quadros, nossa, que interessante e tal. Quer dizer, é criar um conceito novo. Eu espero, sinceramente, que isso seja um pontapé para um monte de coisa, né? De repente as pessoas podem fazer outros tipos, ou eu me espero com muita alegria que em breve eu possa fazer isso de novo. E aí as pessoas falam, pô, olha que legal, tem outro leilão, vamos lá e tal. Acho que é super interessante. Muito bom. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, né? Deu nosso horário. Muito obrigada, Vanderlei. Muito obrigada, Luiz, pela disponibilidade, pelo carinho que vocês participaram do programa com a gente. Acho que a gente também sentiu um pouco da solidariedade e dos benefícios dela de ter contato com vocês nessa atividade que vocês estão realizando. Muito obrigada, Vanderlei. Muito obrigada, Luiz. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um papo muito gostoso. Eu agradeço muito, muito legal estar aqui com vocês, né? Um prazer enorme. Convido a todos os ouvintes, né? Repete as datas, por favor, vamos lá. Então, convite para os ouvintes que estão com a gente aqui para estar sábado, dia 7, 18 horas, 18h30, para vernissagem. Abertura, vou estar lá, vai ter a apresentação dos meninos lá do Instituto CMA, vai ser um momento muito gostoso.
A exposição vai estar, então, do dia 7 até o dia 14. Uma semana no shopping Poços de Caldas, de 10 da manhã às 10 da noite, tá? No sábado, dia 14, então a gente terá às 18 horas o leilão das obras. Sim, só uma dúvida que talvez eu fiquei imaginando se eu estivesse escutando. Para a entrada desses 2 dias, é franca? Tem que comprar ingresso? Como que é? Não, de maneira alguma. Vai estar em aberto, a pessoa pode ir lá para ver com calma, conhecer as obras, escolher, tal, já ir fazendo um planejamento. Né? Show de bola. Hoje foi, Deise? Hoje foi, Dani. Que show de bola. Vanderlei, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. A gente se torna no outro para sobreviver. E um jeito de fazer isso é sendo solidário, sem esperar nada em troca. Gente, valeu. Hoje foi mais um Observatório Cultural. Gostaria de agradecer a você que esteve conosco durante o programa. Gostou? Você pode ouvir este e outros programas onde e quando quiser, acessando os podcasts no site da macradio.com.br. A produção é do Espaço Vida Consciente, Psicologia, Bem-Estar e Qualidade de Vida. A apresentação, Daniel Furtado e Deise Lima. A live, Vinícius Bernardes, comando técnico Rodrigo Albert. Até a próxima e fiquem bem. Ao fundo, Beautiful, Cristina Aguilera. Bom final de semana.